Senhoras e senhores, tenho o prazer de receber aqui no meu papo atual, doutora Bethânia. Prazer é meu. E aí, Bethânia, tranquilo? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer imenso estar com você. Bethânia, quissamaense, doutora, advogada e atua no Conselho Tutelar aqui da cidade. E vamos conversar um pouco sobre qual é o dia a dia de uma conselheira tutelar. Então, Jeremias, acho que a conversa vai ser longa, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. Estou aqui representando as minhas amigas, Juliana, Tatiana, Luciana, Carol e todos os outros que já passaram pelo Conselho Tutelar. Bethânia, você, advogada, como que você migrou para o conselho? Defender as crianças? Então, eu estou formada há 20 anos. Eu fui fazer faculdade no Rio, fiz faculdade na Veiga de Almeida, voltei. Faço 20 anos já de formada, tá? Fiz 20 anos agora de formada. Aí voltei, fiquei um tempo na Câmara. E aí, um belo dia, eu estava na rua da minha casa e me falaram assim, ó, vai abrir um edital para a eleição do Conselho Tutelar. Me chamou a atenção naquele primeiro momento, eu fui procurar saber. Eu falei, cara, eu fiz uma eletiva na faculdade de Direito de Criança e Adolescente. E eu gostei. E aí eu fui para casa, fiz oração e falei assim, Senhor, se for da sua vontade eu entro. Por quê? Porque tudo que eu fizer de bom, se eu coloco num saquinho, eu mentalizei um saquinho e falei, volta para os meus filhos em bênção. E aí foi fluindo, entrei. E eu tô no meu terceiro mandato e assim, me apaixonei. Aí fui fazer direito de família, agora estou fazendo mais 2 pós envolvida a questão da educação, mas envolvida sempre com criança e adolescente. E aí coloquei como meta trabalhar nessa área, até porque a gente tem filho. Eu falei, cara, é minha contribuição no mundo. Que eu não vejo o conselho, Jeremias, só como emprego. Eu vejo como missão mesmo. Que eu falei, cara, criança e adolescente, se a gente cuidar aqui, vamos minimizar para o futuro. E nas épocas das eleições, é tenso? É correria? Fica estressada? Ai, acho que é a pior parte. Sua primeira eleição você foi a mais votada, não foi? Eu tô na terceira, meu terceiro mandato. Na primeira e na segunda eu fiquei em primeiro lugar, na terceira eleição eu fiquei em terceiro. Foi bem mais concorrida, foi assim. E assim, é horrível. Eleição é horrível. Por quê? Porque a gente está trabalhando, né? A gente está de 8 às 5 no conselho. A gente tem filho, a gente tem família, tem que fazer campanha como se nós fôssemos vereadores ou políticos e não é uma eleição obrigatória. As pessoas vão se elas quiserem. Então é muito difícil. Você fica sabe, com o coração a mil, que você fala, gente, será que alguém vai sair de casa para votar em você? É tudo muito incerto. E ao mesmo tempo é prazeroso saber que uma pessoa saiu de casa para votar em você, que confia no seu trabalho. Mas não desejo para ninguém, não. Cara, e a gente observa que cada ano que passa, as eleições ficam mais acirradas, né? E assim, a gente tem muita. No começo, assim, eu tenho muita preocupação que se torne uma coisa só política, né? A gente quer que que cada vez mais sejam pessoas dedicadas à causa. E não que seja assim, eu quero para ver se eu tenho voto, nada desse sentido. Porque é uma responsabilidade muito grande. Não é brincadeira. É verdade. Betânia, quais são os casos mais comuns que chega no conselheiro? Maus tratos, negligência, falta de escola, crianças faltam escola. E assim, como tem muita dúvida do que o conselho faz, chega tudo pra gente. Lá a gente vai filtrando o que é realmente do conselho, o que não é realmente do conselho. Mas assim, chega muita questão de conflito familiar. Assim, infelizmente as famílias estão muito fragilizadas. Então, é tanto conflito que a maior parte do dia não é nem problema que envolva o conselho, mas a gente acaba intercedendo para poder que não vire uma coisa maior. Então, chegou um caso lá de maus tratos. Como é que vocês agem com cautela para não cometer injustiça? Então, vamos lá. Qual é o papel? Só para te explicar, o papel do conselho. Eu até brinco, toda vez que eu vou dar palestra eu falo isso. Gente, imagina o conselho aqui e os outros órgãos aqui. Não é que a gente seja melhor, não é isso. Mas a gente está aqui de cima olhando a delegacia, olhando a escola, olhando a secretaria de cultura, seja, todos os órgãos. E o papel do conselho é olhar e falar assim, bom, educação, você está fazendo o que tem que ser feito? A gente fiscaliza para saber se quem está fazendo, o que tem que fazer, está fazendo a situação. Até os pais. A gente não está aqui, eu não estou aqui como conselheira para falar, Jeremias, você está certo ou errado. Mas a gente fica olhando para saber assim, pai, mãe, vocês estão cumprindo seu papel de zelar pelos filhos de vocês? E isso é muito complicado, porque muita gente confunde como se a gente tivesse o poder de educar o filho dos outros. Não é isso. Quem educa é pai e mãe, cada um tem uma criação.
Eu não posso entrar numa família e falar, você vai educar assim, sua religião é essa? Não, não, não posso. Mas eu tô aqui do lado falando assim, pai, mãe, ó, tem alguma coisa dando errado, vamos rever. Você acha que não está precisando de um acompanhamento psicológico? Aí que o conselho vai entrando. Então, por exemplo, chegou a situação de maus tratos. A gente tem todo o cuidado para não expor essa família. Porque quando o carro do conselho para em frente à casa de uma família, as famílias ficam envergonhadas. E a gente não está indo para constranger ninguém. Porque o conselho é um órgão propriamente de ajuda. Então a gente não está condenando ninguém, a gente não é juiz, a gente chama essa mãe, pai, até porque tem muita picuinha, muita briga, quero machucar uma pessoa, faça uma denúncia. Então a gente tem esse cuidado. Então a gente chama, conversa no conselho, para não expor ninguém. Se a gente puder ligar para a pessoa ir lá, a gente liga. E a gente tem sempre aquele cuidado de falar assim, ó, a gente não está aqui de juiz, a gente está para escutar vocês. Então, assim, eles contam a história, a gente vai ouvindo, vai entendendo. Muitos choram e falam, ó, tô desempregado, passando por problema, realmente eu tô gritando muito, sabe? É um lugar que as pessoas vão se abrir, porque a gente não tá ali para condenar pai e mãe. A gente não fica feliz quando uma criança é acolhida, sabe? Pelo contrário, a gente fica noite sem dormir porque aquela criança teve que ser acolhida. Então, assim, a gente faz de tudo para que aquele pai... Olha, eu acho nesse momento, olha, não estou conseguindo uma vaga para psicólogo. Aí a gente fala, então tá bom, a gente vai interagir com a secretaria para que isso seja resolvido. Então a gente está ali para dar um suporte, porque às vezes aquela mãe, ela está precisando só de uma ajuda. Por exemplo, eu tô no limite, eu preciso de uma ajuda do psicólogo, não estou tendo acesso. Aí o conselho faz o quê? Garante esse direito, que é o acesso à saúde. Por exemplo, olha, eu estou muito mal porque eu trabalho o dia inteiro, não tenho quem deixar as crianças. E eu não estou conseguindo ficar, que o meu filho fique integral. Aí a gente entra em contato com a educação para poder... Qual o direito está sendo conflito? Educação. Então vamos resolver isso. Ah, entendi. Betânia, quais são as principais responsabilidades do Conselho Tutelar? Às vezes a pessoa acha que tem que chegar e... Exposição. Ligando para vocês, não é assim, né? O que acontece? Eu acho que assim, a primeira missão é explicar o papel do Conselho. Porque porque assim, o Conselho é uma lei nova, o Estatuto da Criança de 1980, é uma lei muito nova. Então, a gente entende que as pessoas, os órgãos, têm dificuldade ainda de entender. O nome já não ajuda, é ECA, né? Dá a sensação que é de nojo. E veio com aquela máxima que o Conselho veio para desmoralizar a família, para tirar a autoridade dos pais. Não é isso. Não é isso. Apoio, né? É um apoio. A gente está aqui para garantir direito. A gente está aqui, por exemplo, mãe, a senhora está há muito tempo tentando uma vaga, não consegue, a gente está ali para poder garantir esse direito à saúde. A gente não está punindo os pais, a gente está auxiliando para que a criança fique bem. Então, a primeira dificuldade é explicar nosso papel. Segundo, desmistificar com as crianças que eles olham para a gente polícia de criança. Polícia de criança. Porque os pais acabam reforçando isso. Se não fizer as coisas, eu vou chamar o conselho. Entendi. Começa a intimidar as crianças, né? Não é isso. Né? Então a gente brinca muito, a gente conversa muito com os pais e fala assim, não diminua a autoridade de vocês. Vocês são autoridade dentro de casa. Vocês não precisam chamar ninguém para que vocês cumpram o que vocês têm que fazer. Você imagina, você vai na delegacia. Quem é a autoridade da delegacia? Eu falo muito para ele, o delegado. Você imagina o delegado falar, vou chamar o juiz para poder você me obedecer. A autoridade da sua casa é a senhora, não precisa de ninguém para reforçar o que já é seu. Eu falo muito isso com eles. E eu jamais vou tirar uma autoridade de um pai e de uma mãe. Tanto que a gente conversa com as crianças separadas dos pais, para não ter aquela situação assim, tá vendo? O conselho falou isso. Aí a criança fica empoderada. Exatamente. Até para a gente mistificar isso, para não ter essa sensação que o conselho é contra os pais. Pelo contrário, a gente está aqui para fortalecer a família, que a gente entende que a família fortalecida, a violação de direito cai. Betânia, quais são os principais problemas que as crianças e adolescentes enfrentam hoje? São muitos, mas o que me chama muita atenção é a carência emocional. Né? Que é uma brecha para acontecer várias outras violações. O que a gente percebe nos atendimentos, as crianças estão pedindo socorro, os pais e os adolescentes pedindo socorro. Teve casos, Jeremias, que eu já atendi, que eu falei assim para a menina, e aí, você quer que eu te encaminhe para um projeto? Que eu caminhe você para não sei para onde? A menina falou assim, nossa, eu queria que minha mãe um dia lembrasse que eu existo. Caramba! Aí eu olhei para ela assim, porque a mãe estava lá fora. Ela falou assim, você sabia que ela nunca botou um café para mim? Você sabia que ela... Então, assim, a menina, na verdade, tinha uma série de coisas que aconteciam que ela só queria chamar a atenção dessa mãe. E aí eu chamei a mãe na sala, falei, olha, sua filha está pedindo colo.
Ela só queria ser vista. E aí eu pedi, dá um abraço na sua filha, eu fico brincando muito, adoro falar isso. Dá um abraço à sua filha, abraça sua mãe, dá um beijo, pede desculpa, eu gosto muito disso. Foi a primeira vez que eu vi a mãe falando assim, eu não sei abraçar. Caramba! Não sei abraçar. E tinha outros conselheiros, meu olho cheio d'água, as outras conselheiras, ela não sei abraçar, eu não consigo. Ela está exigindo muito de mim. E assim, nós ficamos horas tentando fazer com que ela entendesse que a carência criava... Porque assim, eu brinco que tem uma série de pessoas querendo pegar o seu filho para coisas erradas, que não vamos entrar nessa questão. Mas quando você pode não ter dinheiro, mas quando você tem muito carinho, muito amor, proteção, você sabe que a probabilidade é muito pequena. Entendi. Então, até criança na escola. Tem criança que chega pra gente e fala assim, ó, eu não durmo, tia. Porque a minha mãe passa a madrugada toda bebendo, não sei o quê. E aí eu não consigo ir pra escola. Então, a bebida tá fazendo muita criança, muita adolescente sofrer. Então, assim, a falta de estrutura familiar acarreta muito problema pra gente. Negligência, acarreta as faltas na escola. Tem mãe que a gente fala assim, olha, o Estado está garantindo a vaga no médico, está garantindo tudo. A mãe não garante, é a mãe que viola o direito do filho, que não leva no médico. Você entende? A gente sempre quando pega um caso, a gente olha quem é o violador desse direito. Às vezes é o Estado que não está garantindo a vaga, que não está garantindo... Mas a maioria das vezes o Estado está garantindo e a mãe fala assim, eu não quero levar. Entendi. Aí o conselho entra. Porque a gente está ali para garantir que a criança tem direito integral. A gente tem que preservar a criança, porque a criança saudável, no futuro, bem menos problema para a população. Betânia, quando você recebe uma denúncia de maus tratos, o pai está espancando as crianças, como que vocês agem numa linha de investigação para não tirar essa criança dos pais e colocar numa casa de abrigo? Então, o conselho não investiga, investiga a polícia. Uhum. A gente recebe, a gente é notificado, olha, está acontecendo, uma criança está sendo agredida. Aí a gente faz o quê? A gente vai até a casa, oi, tudo bom? A gente pode conversar com vocês e tal, e a gente já vai sentindo a temperatura. E cada caso é um caso, normalmente não é a primeira vez, já teve outras violações. Por quê? Porque a gente trabalha em rede. Normalmente a escola já sinalizou alguma coisa, ó, tô observando que esse menino tá, a escola sinaliza. A gente tem uma rede muito unida, entendeu? Então, assim, o PSF já falou, ó, observa que essa criança está chegando aqui e tal. Então, assim, a gente vai se comunicando. Quando a gente chega lá, a gente fala, ó, vamos lá conversar, a gente conversa em separado, porque a gente sabe quando a criança às vezes está acuada de falar perto do pai, de apanhar de novo. E aí a gente consegue perceber quando é um caso isolado, o pai perdeu a cabeça porque, sei lá, alguma coisa e bateu, que ninguém é a favor. Eu nunca apanhei dos meus pais, eu nunca bati nos meus filhos, então eu não vejo bater como educação. Mas também não fico ali julgando, ó, você bateu no seu filho, o pior pai do mundo. O que eu faço? Eu faço esse pai refletir para que aquilo não faz bem. E vamos mudar esse comportamento para gerar outro resultado? Então eu não fico ali no papel de julgar, eu falo, eu me coloco no seu lugar que eu entendo que foi o que você recebeu, a gente só dá o que a gente tem. Ele só recebeu isso, ele vai dar o quê? Então assim, vamos desmistificar isso. E aí a gente conversa, vai entendendo. Aí tem várias vertentes que podem acontecer. Pode acontecer que a situação é insustentável, não tem como essa criança voltar para casa, e aí a gente vê se tem alguém da família que pode ficar, e vai encaminhar para a justiça para dar a guarda provisoriamente, ou se não tem ninguém da família e essa criança não tem como voltar, como a gente já teve criança muito machucada que não tinha como voltar, aí vai acolher. Porque o acolhimento não é castigo. Acolhimento é a maneira que a gente tem de proteger aquela criança daquela determinada situação. Entendeu? Depois a criança vai voltar para casa, ou se não voltar, vai para adoção, mas enfim, é uma maneira de proteção. Não tá ali, porque fez bagunça na escola, porque está envolvida com isso. Não, é para proteger essa criança, que a criança está em desenvolvimento. E aí a gente vai vendo, ou pode ser que não, a gente dá uma advertência e fala, ó, volta para casa, vamos rever isso, vamos encaminhar esse pai para o psicólogo, essa mãe, porque a gente vê que tem um vínculo, que foi um ato, foi um momento, que a gente não está ali para destruir família, não, errou, tira a criança, não é assim. Então a gente começa a acompanhar, ó, fica mais atento que essa família está dando sinais que não está bem. Existe muita resistência das famílias quando o conselho chegou? Já teve mais, eu percebo que já teve mais. Hoje elas estão procurando mais a gente. Porque assim, a mesma sociedade que fala que o Conselho Tutelar tira a autoridade deles, depois que o Conselho Tutelar teve, ninguém mais educa filho, que quando eu não tinha do Conselho Tutelar, podia educar meu filho era maravilhoso. Gente, sabemos que não é assim, que sempre que o mundo é mundo, teve um monte de filho, e até porque o Conselho não é algo de educar.
Mas agora eles já procuram a gente. A mesma sociedade que critica é que chega lá e fala assim, não sei mais o que fazer. Aí a gente Já fala pede assim, socorro, né? tá, pede socorro. Então eles têm essa confiança, eles contam muito com a gente. É uma cidade muito pequena, eles sabem onde a gente mora, quem é a gente. Então, assim, tem essa coisa, tem o nosso telefone, de mandar tudo. Então tem essa confiança. Já teve mais. No começo, meu Deus do céu, só faltava tacar pedra. Já levei carreira. Já levei carreira, Jeremias. O menino com um pedaço de pau. Eu quase morri. Eu de salto, correndo. Não vou nem falar o bairro, todo mundo vai lembrar. Porque foi assim, foi um clássico do conselho. Teve conselheiro que já passou a situação. A gente joga, bota cachorro atrás da gente. Agora não. Agora as pessoas já entendem assim. Não, eles estão aqui para garantir o direito, para ajudar. Sabe? Não tem muito problema não, graças a Deus. A população conhece o papel do conselheiro tutelar? Não. E a gente faz palestra na escola, a gente faz, mas assim, ainda assim, por exemplo, tem umas coisas muito engraçadas. Quando tem um adolescente que foi apreendido na delegacia, que Samã inteiro liga pro meu celular. E aí? E o conselho fez o quê? O conselho tá lá? Eu falo, não é o papel do conselho. Todo crime, ato infracional é polícia, não é o conselho tutelar. Aí o Tá pensando polícia... que é direitos humanos, né? a polícia vai resolver lá, eu não sou advogado de criança, entendeu? Vai resolver e vai encaminhar para o Ministério Público, porque não teve violação, eles que se colocaram em risco. Não tem ninguém violando, eles mesmos violaram o direito deles. Então, assim, aí outra coisa, tô vindo aqui pegar a cesta básica. Não, a gente não trabalha com serviço, a gente está aqui com outra proposta para garantir direito. A gente pode até requisitar, mas o órgão que faz isso não somos nós. Por exemplo, estou vindo aqui porque eu vou viajar, queria que deixasse as crianças para vocês acolherem por um tempo. Entendeu? Não é hotel de criança. Muita gente pergunta para mim assim, Betânia, quantas crianças tem lá no conselho? Essa pergunta é clássica. Não tem ninguém. Eu falo, Tá na não casa do tem. abrigo. Casa de acolhimento no sítio Quissamã e o conselho no Alto Alegre. São lugares diferentes, objetivos diferentes. Na casa de acolhimento são funcionários concursados que trabalham lá cuidando de criança, tal. O conselho não, trabalha com violação de direito, fazendo encaminhamento por serviços públicos, fazendo parceria com polícia, com promotor, é outro tipo de trabalho. Mas é muito habitual. Muita gente chega lá no conselho e fala assim, vim pra você dar um susto no meu filho. Aí eu brinco, tô tão feio assim pra dar um susto. Eu falo assim... Tá cobrando quanto pra assustar as crianças? Vai lá porque tia Betânia vai... E aí eu brinco com os pais, não façam isso. Que vocês estão deixando claro pro filho de vocês que vocês não mandam. Que precisam terceirizar a autoridade para alguém. Como que eu vou educar o seu filho se eu passo com ele 5 minutos aqui no conselho? Não vai, pô. Não vai. E meu filho, então, vai obedecer a quem? Se eu sou mãe conselheira? É. Então, assim, não façam isso. O conselho não é para isso. Porque se eu pudesse educar o filho de todo mundo, seria bom ou ruim? Eu não sei, porque eu também não sei se eu sou boa mãe. Então, assim, são questionamentos muito diferentes. Mas eu não culpo a população. Porque quando o Conselho Tutelar foi criado, em 1980, que é a Lei ECA, foi criado assim, gente, gosta de brincar com criança, vai ser conselheira. Então, deu a entender que não precisava saber nada. Pelo contrário, tem que saber bastante. Não precisava saber nada e que chegava lá e ficava conversando com criança. E com isso, ao longo do tempo, foi tendo aquela coisa assim, tem que ter um olhar maternal, gente. Não é isso, a gente tem que ser técnico, tem que saber o que é do conselho, porque o Ministério Público está o tempo todo fiscalizando a gente. Então tem uma fiscalização acima de vocês. Que é o Ministério Público. Olha, eu sabia não. Tudo que a gente faz, só o Ministério Público pode rever. Porque, por exemplo, a Prefeitura paga o nosso salário, né? Dá toda a estrutura de trabalho, administrativo, mas eles não são, tipo assim, como vou dizer, eles não têm poder de revisar nossas ações. Só quem revisa a ação do Conselho é o Ministério Público. Caramba. Por isso que é complicado, porque nós, como conselheira, fiscalizamos até a Secretaria de Ação Social. Então, assim, porque a gente tem que verificar se os serviços estão realmente dando certo em relação à criança e adolescente. Graças a Deus, a gente tem uma ótima parceria com todo mundo. As pessoas vão, a gente conversa, pergunta... Então tem que trabalhar em parceria, senão não flui. Sim, não tem como. A gente tem ótima parceria com eles, com o pessoal, todo mundo, carnaval, a gente liga para a cultura, monta reunião, vamos conversar com o pessoal do bloco, passar orientação. Então, assim, graças a Deus, a rede se abraça. A gente tem um Danilo lá no serviço, lá no ambulatório de saúde mental, que é um parceiraço. Os diretores de escola, meu Deus do céu, eu sou puxa-saca, assim, deles, porque assim, meu Deus do céu. Vocês vão muito nas escolas também, né? Muito. Importante a presença do conselho nas escolas. Importante, porque vai se aproximando com eles, vai conversando com os adolescentes, e o local de escola é onde tem muita denúncia. Tem parte dos professores? Os alunos têm os professores, graças a Deus, como segundo pai.
Segunda mãe. Que tá com eles todo dia, né? E aí eles chegam para a professora, ó, tá acontecendo isso lá em casa. Ó, me ajuda. Entendeu? Então, Entendi. as escolas chamam o conselho para passar as informações, para poder orientar a gente, assim. E o relatório deles, gente, muda tudo. Até para a gente pedir um acolhimento é importante, porque aí o juiz vai falar assim, cara, a rede esgotou tudo. A saúde tentou e essa mãe não aderiu. A educação fez de tudo, ainda assim não teve melhoria. Todo mundo trabalhou e essa família realmente não quis mudar. Não se preocupou em mudar para cuidar dessa criança. Então não tem como continuar. Porque para acolher uma criança, antes tem que esgotar todas as possibilidades. Eu não posso chegar aqui hoje e falar assim, vou levar sua filha. Porque quando eu vou acolher uma criança, eu tenho 24 horas para informar o juiz e o Ministério Público que eu fiz esse acolhimento. Então, quem dá o start para esse acolhimento? É o juiz? Conselho. Conselho, né? O conselho fala, vamos decidir. Não tem jeito. Já esgotou tudo, a educação já trabalhou, a saúde já trabalhou, a rede toda já trabalhou, mas ainda assim, a gente não está vendo evolução, essa criança continua em risco. Por exemplo, vou dar um caso clássico. Às vezes tem mãe e pai que sai para beber e deixa a criança sozinha em casa. Pô, isso é um perigo. A gente chama a criança família... pode botar fogo numa coisa. Já aconteceu. Enfim, vou contar uma situação para vocês. Aí a gente chama essa mãe, esse pai, olha, não pode, não sei o quê, tá colocando em risco. Se a gente chegar na casa e ver essa criança sozinha, a gente pode entrar dentro da casa, a lei permite. A gente pode pegar essas crianças, entendeu? Pode levar para acolhimento, enfim. Ó, pai, mãe, tá acontecendo isso, a gente recebendo denúncia, vamos melhorar esse comportamento. Quer sair? Ninguém é contra sair, não. Deixa na casa de um vizinho. Deixa na casa de alguém de confiança, mas deixa essa criança segura. Ainda assim, nada, né? Então tá bom. 1, 2, aí a escola sinalizando, a criança tá chegando atrasada na escola, não tá conseguindo acordar. Aí a saúde, ó, a mãe acorda tarde, já não traz para fazer exame, a criança tá sem vacina. Aí começa. Ah, então já começa... A rede toda sinalizando para o conselho que tem algum problema. Aí a gente chama essa mãe. E aí a mãe, não, vou melhorar, tá, olha, vamos encaminhar a senhora para o psicólogo, vamos começar a ver, tratar isso aí, tá? Marcamos, a mãe não foi. A gente não tá querendo, né? Porque não vai nem à escola, enfim. Chegou um limite, aí a gente recebe uma denúncia, ó, a criança tá sozinha aqui 2 dias, que a mãe tá em Macaé, deixa essa criança sozinha 2 dias. Foi um caso que aconteceu comigo. Aí eu fui, cheguei lá, eram 4 crianças sozinhas em casa. O mais velho, que era 11 anos, estava em cima de 2 tijolos, cozinhando, com uma panela fazendo coisa. Quando eu cheguei, a probabilidade dele bater, esbarrar, virar com a panela em cima dele, pegar fogo, era imensa. Quando eu cheguei, o que eles fizeram? Com medo, né? Começaram a correr pela rua. Aí eu, né, maratonista, correndo atrás, eu e a guarda. Porque assim, a guarda, vou abrir um parênteses, a guarda, assim, parceiro que mora no meu coração. São parceiraços. E aí, correndo junto comigo. Aí pegamos as 4 crianças. Cadê sua mãe? Eu não sei. Tô com fome. Caçulinha. Voltei lá, a casa toda louca, tava tudo bagunçado. E tinha um pouquinho só de comida na geladeira, que eles estavam comendo, requentando. Eu falei, não tem como deixar aqui. Aí eles levaram para acolhimento. E essa mãe só foi procurar esses filhos 2 dias depois. Caraca, que doideira. Entendeu? Então, assim, era um dia frio, as crianças tremendo dentro de casa. Então, assim, são essas situações que a gente vai se deparando. Porque essa família, a gente já tinha tentado tudo, mas eles não estavam querendo. E aí eu não posso deixar essa criança passando por isso enquanto ela decide se vai melhorar ou não. E assim, para mim, acolher é um momento que eu chego em casa, choro um mês. Todo mundo já sabe que quando eu chego em casa muito mal... Porque teve alguma situação dessa, né? A primeira coisa que eu faço, gente, não deixa, ninguém fala comigo não, preciso tomar banho, que é uma sensação como se fosse me limpar. E eu sempre falo pra eles, eu falo, gente, tem dia que não dá pra falar com ninguém, quero ficar sozinha. Porque é muito pesado. O olhar da criança fala muito, eles olham pra gente assim, me ajuda. E a gente tem limitação de lei, limitação de tempo, de juiz. Então, não é fácil. Entendi. Existe algum preconceito, Betânia? Muito. Nessa área? Ó, tô te falando como advogada. Já ouvi muito. Nossa, Betânia, você estudou tanto para ser conselheiro tutelar? Meu Deus do céu, tá perdendo, meu Deus do céu, tanto. Por que você não vai trabalhar com seu marido? Sei lá, por que você não vai para Macaé, para o Rio? Você estudou tanto para ser conselheiro tutelar? No começo me incomodava muito.
Depois eu falei, cara, é missão. Missão não precisa explicar pra ninguém, eu tenho que viver. Então, assim, missão. Quando eu vejo meu filho falando, mãe, ó, esse comportamento aqui tá duvidoso, eu falo, cara, já valeu. Eles estão entendendo. Eles Entendi. sabem, sabe? Eles ficam orgulhosos quando passa alguém na rua e fala assim, ó, sua mãe, ó, não sei o quê. Então, não adianta eu ganhar o mundo e perder minha casa. Entendi. Então, eu tô criando meus filhos perto de mim, eu converso com os casos com eles, dou exemplo para eles. Então, isso para mim já aquece meu coração. Mas é muito preconceito, meu Deus do céu. Nossa, é muito. É, né? Ô, Betânia, o que que as famílias podem fazer para que evitar essas crianças fiquem em risco? Primeira coisa, se organizar para ter filho, planejar. Porque a gente vê assim que no susto não planejam o filho, que a gente sabe que pode acontecer, mas não estou falando nem só da gravidez, ou depois. Ah, mas eu trabalho muito, não tenho com quem deixar. Mas eu não posso castigar meu filho porque eu não planejei como seria depois que ele nascesse. Então, assim, ah, mas eu não fui na escola que eu não tenho tempo. Mas quando a gente tem filho, a gente sabe que vai ter que tirar um minuto para ir na escola. Então, assim, o que eu sinto é falta do cuidado, do zelo. Eu não estou falando de coisa grande, não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso. Eu estou falando do cuidado. De falar assim, bom, hoje eu não pude ficar o dia inteiro, mas quando eu chegava, eu dar um abraço, eu falar assim, eu brinco muito com meus assistidos, cara, compra uma pipoca, senta pra ver com seu filho. E fala, cara, isso é importante pra mim, acabou. O que aconteceu com o seu dia? E assim, eu aprendi no conselho que o óbvio precisa ser dito. Porque muitos pais chegam pra mim e falam assim, Betânia, sabia que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Então, assim, ali eu tenho o tempo todo a certeza que o óbvio eu preciso falar para eles. Eu tenho o exemplo muito do martelo, do prego com eles. Eu falo assim, gente, ó, é o martelo que bate no prego, não é o prego que bate no martelo, não. Quem tá mandando na casa é o filho. Entendi. E tem outra fala que eu ouço muito lá. Eu sou muito amiga da minha filha. Eu falo assim, tudo bem, maravilhoso, mas não esqueça que você é a mãe, tá? Porque daqui a pouco eu vejo mãe e filha se trocando como se fosse amiguinha. E aí não tem mais autoridade. Toda casa precisa Entendi. de hierarquia. Então, assim, eu percebo muito isso. Muito adolescente falando a questão de mas ele não me dá exemplo. Então as pessoas estão sem referência. Aquela Entendi. pessoa mais velha da família, sabe? Aquela que chegava e falava assim, peraí, vai tudo se resolver. Tá faltando, tá em extinção. É. Betânia, qual a experiência pessoal que te marcou? O que que te marcou durante esses anos à frente do conselho aí? Deixa eu te falar aqui. Tem coisas que eu tô pensando aqui se eu posso falar. Porque é bem puxado. Eu me chamo, tem uma coisa que eu não gosto de atender, que é estupro, abuso. Uma coisa que, assim, me faz muito mal. Muito mal. Eu fico assim, parecendo assim, uma pateta, porque é uma coisa que me deixa muito enojada, não sei. E assim, eu até vou parabenizar a Juliana, minha amiga. A Juliana é muito boa para atender isso, ela tem todo esse tato. E coisas que já chamaram muita atenção. Já chegou criança lá, machucada, que apanhou de fio. Antigamente isso era muito comum, Era né? muito comum. Mas a gente entende que, assim, antigamente não se sabia as consequências. Exatamente. Hoje a gente sabe que essas crianças... Ah, mas eu apanhei e não sou traumatizada. Mas espera aí. Mas será que é necessário bater? Porque hoje, uma coisa que me chama muito a atenção é que quando a gente conversa com as famílias que têm a violência Maria da Penha, você começa a puxar o histórico. Ah, mas meu pai batia na minha mãe, não sei o quê. Então, essa é uma coisa que me chama muito a atenção. Que eu falo assim, como é que seu filho vai crescer? Porque na cabeça dele, amor e bater é normal. Porque eu via meu pai bater na minha mãe, ele falava que amava, então bater deve ser uma coisa que faz parte da vida. Então, eu tenho que suportar. Então, me chama muita atenção a quantidade de menina querendo sair de casa, porque tem briga, família que não aguenta mais o pai e a mãe, por causa da questão de conflito, principalmente por causa de bebida e violência. Não suporta ver o pai bater na mãe, mas quando casa, apanha do marido e Fica fica quieta. quieta? Que doideira. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque é repetição. No conselho, aí eu comecei a usar uma outra tática para conversar com as famílias. Eu falo assim, vamos botar um espelho aqui na frente. Você vai repetir a mesma história, olha a pastinha aqui. Quantas gerações estão passando pelas mesmas coisas? Então, assim, eu tenho visto muito isso, essa repetição. Então, eu comecei a ter um outro olhar. Vamos quebrar isso aqui. Olha quanta dor que essa família está passando a vida inteira.
Como é que a gente vai fazer para quebrar isso aqui? Quem que vai quebrar isso aqui? Eu chamo a responsabilidade para eles. É a senhora, sua filha? Quem que vai refazer a história dessa família? Então, assim, uma coisa que não tem um caso específico, mas é a quantidade de violência que tem em Quissamã que a gente não se dá conta. Entendi. Doideira. Doutora Bethânia, prazer em falar com você, esses relatos aqui na parte do conselho. Tenho certeza que muitas pessoas não sabem como é que funciona o conselho. Agora, a partir de agora, vai conhecer como é que funciona o conselho tutelar. Eu fico feliz de estar aqui, porque assim, a missão da gente é falar do conselho. Porque falando do conselho, a gente está protegendo muita criança. Muita criança sofrendo, gente. Muita criança silenciosa. Muita criança olhando pra gente pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Muita criança vendo coisa que não tem que ver. Ouvindo coisa que não tem que ouvir. E isso impacta na autoestima deles. Você vê que a quantidade de criança que não tem perspectiva nenhuma. Muita criança pedindo assim, pelo amor de Deus, eu só quero dormir em paz. Tem criança que não dorme. Tem criança que não tem direito a dormir em paz. Porque o pai chega agredindo em casa, ou por uma série de fatores. Então, assim, denunciem, liguem, vocês não vão estar atrapalhando a vida de ninguém. A gente liga para o número 100, diz que 100, que é importante. O número 100 vai cair em Brasília. E aí você faz denúncia anônima. Entendi. Aí vai cair em Quissamã, vai cair na delegacia e no Ministério Público. Então vem uma escala. Vem uma escala. Aí os 3 órgãos vão começar a conversar sobre essa situação. Isso é importantíssimo. E tem o telefone do conselho, que depois eu vou te passar com o celular no gravo, que é onde as pessoas fazem denúncia também. Mas o Disque 100, no meu modo de ver, é muito completo, porque vai para as 3 instituições de uma vez só. E aí a pessoa não fica exposta, às vezes constrangido que conhece a gente. Sim. Entendeu? Então não precisa. Vai para o Disque 100, que é perfeito. E a gente está lá, é aqui em Alto Alegre, perto do centro de especialidade ali. A gente está de 8 às 5, a gente fecha para o almoço. E depois de 5 horas é plantão, é sobreaviso. E todo dia tem uma conselheira. E aí, depois de 5 horas, não é atendimento, gente, é emergência. É emergência, né? Então, quem aciona normalmente é a gente, é hospital, é delegacia, enfim. E aí, assim, para mim é uma honra. Eu vejo, repito, o conselho é uma missão. Todo jovem que a gente vê depois. Tem jovem que passou por a gente lá cheio de problema e hoje está no Chile. Pô, legal, cara. Embarcando. Me chama de mãe. Eu falei, tudo bem, eu não tenho ideia de ser sua mãe, não. Mas, cara, que eu já... Que assim... Isso é gratificante, né? Pô, preciso mais de salvou a vida dessas cara, pessoas. Intervenções nossas. Porque, assim, eu brinco lá no conselho que me ama ou me odeia. Porque sempre no começo eu sou muito, muito dura. Mas não é porque eu não gosto daquela família. É por entender que aquela dose do remédio naquele momento precisa ser um pouquinho mais amargo. Aí, aos poucos, a gente vai adoçando, porque já... né? Mas no começo, se faz necessário que o remédio seja mais forte. Para poder ter um choque de realidade, a gente vê um resultado para não perder tempo, porque tem uma criança envolvida. Entendi. Bethânia, antes de finalizar, queria falar sobre gratidão. Há 16 anos atrás, a gente trabalhava numa campanha nível nacional, e quando finalizou a campanha, você me perguntou assim, pô, você vai trabalhar onde e tal? E eu falei, não, cara, não sei, a gente já faz uns bicos aí. Me lembro que em Quissamã passava uma empresa chamada DM, inclusive ontem, o vereador Buiú esteve aqui e falamos sobre o trecho. E me lembro que você foi uma pessoa usada por Deus, junto com o seu ex-marido, Gabriel, que Deus usou vocês para me abençoar naquele momento. Me lembro que você falou assim, pô, Jeremias, eu vou conseguir falar com o Gabriel, ver se consegue uma vaga para você na DM. Gabriel, muito conhecido no trecho, filho do Barriga, todo mundo conhece, quem no Gasoduto conhece. O Gabriel conhecia um encarregado chamado Vigílio. E ele levou meu currículo lá. Do nome. Levou meu currículo lá. E eu tava batendo uma massa, um ajudante pedreiro, o telefone tocou. Quem era? Gabriel. Vem aqui agora, Bethânia falou de você, vem aqui agora no escritório que você vai ser fechado. E aquele dia foi o dia do meu aniversário. Então eu tenho uma gratidão muito grande por você, por Gabriel, por ter... Deus, né? Sim, Seu homem de Deus. Deus que abriu a porta por ter me antes de ajudado mim. lá naquela época, né? Então, gratidão não se prescreve. Então, muito obrigado pela essa força que você e Gabriel me deram há 16 anos atrás. Não, eu só tenho a agradecer, porque eu falo, Jeremias, não sei porquê, né? A gente tem maior sintonia, eu tenho uma admiração por você. Eu lembro que depois ele arrumou um emprego, ele comprou um carro. Eu, Jeremias, que carrão! E assim, é uma felicidade muito grande, porque a sua vitória é a minha. Ninguém fazer o que nessa vida, que se não for pra ver você vencendo, nem quero. Ó, valeu, obrigada. Bethânia, obrigado, tá? Tamo junto sempre. Valeu.